Boa noite, hoje a gente está no nosso primeiro podcast do ano, o podcast da Reproduce. Nós expulsamos os homens e estamos aqui só as mulheres hoje, então bem-vinda meninas, obrigada por todo mundo estar aqui hoje, se disponibilizar para gravar esse podcast com a gente. Eu vou me apresentar, eu sou a Nicole, eu sou uma das médicas que trabalha aqui na Reproduce. E mais do que isso, a gente pensou nesse podcast com vocês para a gente fazer a jornada da nossa paciente atendida por mulheres aqui e com a experiência da nossa como mulheres e como profissionais aqui de cada área que a paciente vai ter contato e vai passar por essa jornada. Então, vou apresentar cada uma. Então, a Carol é psicóloga da nossa equipe. Então, obrigada, Cá, por estar aqui hoje. Fabi, acupunturista. Oi. Aqui a Dani, nutricionista. E a Ana, nossa embriologista. Tudo bem? Então, vamos lá. Acho que primeiro sempre começa comigo, porque grande parte das pacientes vem com nós médicos. Então, lembrar que o ginecologista e o infertileuta que atende principalmente esses casais com dificuldade para engravidar ou na questão de congelamento de óvulos, na preservação da fertilidade, o primeiro contato normalmente vem com a gente. Então, eu sempre falo isso, a primeira consulta é sempre um momento de apreensão, às vezes, das nossas pacientes, porque elas vêm muito ansiosas, querendo muitas notícias, e eu falo que nada mais é que uma consulta como outra qualquer, então a gente vai se conhecer, a gente vai bater papo, a gente entende as perspectivas de cada uma, mas o que eu consigo ver de muito diferente da minha consulta de ginecologista com a minha consulta hoje como especialista em reprodução, é que o especialista de reprodução ele precisa ter um olhar muito mais atento ao paciente, englobando muito mais os sonhos, a parte nutricional, a parte psicológica da nossa paciente, o cuidado como um todo na acupuntura. E eu acho que isso faz com que a jornada da paciente de reprodução seja muito mais especial e exija um cuidado muito mais especial. Então, eu trouxe essas mulheres aqui realmente para elas falarem, porque cada paciente merece aí ter todo esse acompanhamento e toda a força que cada equipe consegue dar para os casais ou para as nossas pacientes. Vou começar com a Ana e ela vai contar pra gente, Ana, o que o embriologista faz? Primeiro, muito bom estar aqui, falando um pouquinho com vocês, porque a gente, no laboratório, a gente fica meio escondido, né? A gente fica ali nos bastidores e ninguém vê muito a nossa cara, ninguém sabe quem a gente é, mas somos os embriologistas, a gente fica no laboratório e a gente que, depois que sai lá de dentro do centro cirúrgico, captou o ovinho lá, vai pra gente, a gente faz a fertilização, a gente cuida desse embriãozinho, os embriologistas são as primeiras babás dos bebês de vocês. Então, a gente cuida deles com muito carinho, até o dia que eles vão ser transferidos de volta para o útero ou congelados para esperar aí o momento de forninho. E também fazemos as biópsias embrionárias, né, para análise genética. A gente faz congelamento dos óvulos, né, de espermatozoides também, fazemos os espermogramas para avaliar a qualidade seminal, que é um dos exames mais importantes, né? Às vezes a gente esquece que o homem também faz parte, né? É uma parte muito importante. Geralmente é o primeiro exame que é feito, né? Porque é um exame fácil de ser feito e a gente que faz também, a gente que analisa. É diferente um espermograma, por exemplo, feito aqui no laboratório com a gente, de um espermograma feito em laboratório de análises clínicas, porque aqui a gente faz tudo manual, então a gente conta, o embriologista que conta quantos espermatozoides tem ali, como está a motilidade deles, vê a morfologia, não é uma máquina, é uma pessoa. Então, esse é o diferencial de fazer um exame desse aqui, um exame em um laboratório de análises clínicas. Posso só interromper? Pode, claro. Só porque esse ano esses últimos anos a gente vem com uma preocupação muito grande de vocês estarem no processo dos pacientes. Uhum. Então, nós tivemos agora, aliás, te dar parabéns pelos PDFs. Então, hoje a equipe do laboratório, hoje a gente tem um PDF, você explica então para eles isso. E outra coisa que eu gostaria de falar para você é que cada vez mais a gente tenta colocar vocês também em contato com o paciente. Queria que você falasse de toda a conversa durante o tratamento e pós-tratamento, quando você vai ver o casal na salinha. Basicamente é isso, nossa diferencial, só para concluir aqui, nosso diferencial é que aqui as coisas são feitas por pessoas e não por máquinas. E aí, como que a gente entra em contato com vocês, né? O nosso contato realmente tem aumentado muito com as pacientes, felizmente, eu acho que isso
é muito humano, né? Torna muito humano esse processo, que é para ser assim, né? Assim, eu falo que a gente trabalha com aquele que talvez seja o maior dos sonhos, que é a maternidade. E não dá para levar isso, né, de forma leve. Isso é um sonho muito grande, é um sonho muito sério, é um sonho muito valioso. Então, o que a gente tem feito para tentar aproximar essa experiência e aproximar a paciente da experiência no geral? Da parte do laboratório, a gente criou os e-books. Então, são PDFs informativos, né, que a gente manda para os pacientes que estão em tratamento de fertilização in vitro e para congelamento de óvulos também. Então, a gente conta um pouquinho do que acontece lá dentro do laboratório, tem fotos, tem todo um texto explicativo. A gente mostra como são as palhetas, onde a gente congela os óvulos, os embriões, tem a fotinho lá. A gente tem fotos do laboratório, né, para vocês conhecerem. Tem os nossos diferenciais, tem gerador na clínica. Então, assim, acabou a energia? Meu Deus, o que acontece com os meus embriões? Tá tudo bem, eles vão continuar sendo cuidados, porque todos os equipamentos essenciais, eles são mantidos funcionando durante uma possível, né, queda de energia. Os pacientes sempre me perguntam isso. Ai, mas e se acaba a energia, o que acontece? Fica tranquila. Outro dia perguntaram no Instagram o que acontece com os embriões congelados se acaba a energia. Nada. Eles estão no botijão de nitrogênio, que não tem nada de energia, estão congeladinhos lá, congelados não, eles estão vitrificados, 196 graus negativos, estão, na paz. Deixa eles lá, eles estão sendo cuidados, a gente cuida deles, conversa com eles, tá tudo bem. Então, a gente entra em contato com a paciente uns dias antes do dia da punção, né? Enquanto ela tá no estímulo, a gente entra em contato pelo WhatsApp. E quando é casal para fertilização in vitro, a gente entra em contato com o casal, a gente cria um grupo no WhatsApp e a gente põe os dois, né? O casal, e a gente fala com eles, olha, a gente se apresenta todos os embriologistas, fala quando vai ser o nosso próximo contato, o que vai acontecer, fala que o contato pode ser até o final da tarde, né? Porque às vezes ficam ansiosos ali, nossa, meu Deus, 10 horas da manhã ninguém me deu notícias. A gente tá lá cuidando deles, então uma hora a gente vai conseguir falar. Então a gente entra em contato uns dias antes, manda o e-book, que tem todas as informações, tem fotos dos embriões, da qualidade embrionária. Os tomatinhos? Os tomatinhos, que são os óvulos, né, explicando como são os óvulos maduros, imaturos, comparando ali com tomatinhos vermelhos, verdes e amarelos. Então, gente, é bem didático, o material ficou bem didático, inclusive, obrigada, Rafael. E aí a gente manda esse material informativo. Se a paciente for fazer análise genética, a gente também manda um informativo do laboratório de análise genética, explicando como é o acesso ao portal e tudo mais. E aí no dia da punção a gente volta a entrar em contato, falando, olha, hoje foi o dia da sua punção, tivemos tantos óvulos maduros, nosso próximo contato vai ser amanhã para informar como eles fertilizaram. Então a gente entra em contato no dia seguinte para falar como foi a fertilização, depois no terceiro dia e depois no final do ciclo do laboratório, falando quando estiveram biopsiados, ou congelados, ou transferidos, né? A gente faz questão de deixar uma linguagem bem clara para ele entender, realmente não tinha tantos embriões, e aconteceu isso com esses. Se teve algum embrião, porventura, que não evoluiu, né, ele vai ser descartado, porque não é inviável, né? Então a gente explica isso para a paciente. Porque às vezes tem lá 5 embriões em desenvolvimento no terceiro dia, e aí 2 foram congelados ou transferidos, e os outros? O que aconteceu com os outros, entendeu? É importante explicar com uma linguagem bem clara, e a gente deixa sempre à disposição, assim, a gente fica à disposição para tirar dúvida, né? Qualquer dúvida que tivesse, falou de uma forma que não entendeu, a gente manda áudio, a gente liga. Problema nenhum, tô aí pra isso. Aliás, eu acho que eu não me apresentei. Eu sou a Nicole, eu sou uma das médicas que trabalha aqui na Clínica Reproduz e que atuam com essas maravilhosas aqui. Mas o que eu posso falar, Ana, é que eu acho que assim, o feedback das pacientes é que elas gostam bastante. Tem sido muito bom, porque é totalmente diferente o contato com o embriologista, alguém especialista falando da área dele, da área que entende. O contato pós-transferência de embrião, para vocês irem dando
dos nossos mimos. Eu acho que tudo isso faz com que o casal se sinta cada vez mais acolhido. Porque é isso que você falou, como você falou do espermograma, aqui a gente nós não somos máquinas, somos todos humanos, né? E a gente humanizar o nosso processo, dar cara à pessoa que tá falando comigo no WhatsApp, dar cara com a pessoa, faz totalmente diferença pra gente como paciente. Então, aí depois da transferência, né? Na transferência a gente vai lá, entrega a plaquinha que o embrião ficou na hora da transferência e fala com o paciente, olha, esse aqui foi o primeiro bercinho, né, que ele ficou e a gente se apresenta, né, a gente vai entregar a plaquinha, a gente fala, oi, sou a Ana, oi, eu sou a Rebeca, sou o Renê, sou a Laís, estou aqui te entregando a plaquinha que o seu embrião ficou agora na hora da transferência, e tem a paletinha, né, se for descongelado a gente entrega a paletinha, a gente explica. Eu acho muito legal, realmente, e é um momento gostoso da gente conhecer as pacientes também, porque a gente fica sabendo, beta positiva. Conhece por nome. É muito legal a gente conhecer, eu gosto muito desse processo, desse contato, né? Eu sempre tive, a nossa estagiária outro dia chorou numa transferência, ela ficou super emocionada, tadinha. Mas é isso, é esse o sentimento. Eu acho que quando a gente tem essa empatia, e a gente tem que ter, eu acho que é uma área que precisa muito dessa empatia, porque é o maior dos sonhos. E isso é o que torna o nosso trabalho bem feito. Quando a gente tem essa empatia e entende o que aquela paciente está passando, né? Sentindo, tendo empatia. Essa empatia é importante por isso. Eu acho que é aí que é aí o diferencial. Quando a gente entende que aquele ali não é só um trabalho. Não é só... Todo trabalho tem a sua importância, é lógico, né? Todo trabalho. Mas o que a gente faz aqui... Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, mexe com a vida, né? Outra coisa. Exatamente, a gente cria vidas, entendeu? E aí tem que ter muita empatia, tem que ter muito cuidado, muita atenção e muito amor. E é isso, e eu acho que cada vez mais a gente tenta puxar o lado humano de cada área aqui. Então, acho que você pode falar um pouco disso, dessa importância desse acolhimento, de tudo. Eu acho muito importante destacar, eu sempre falo isso, que o diferencial de nós enquanto equipe multi é exatamente esse olhar humano. Entendendo que o paciente chega num primeiro contato com você, com todas essas apreensões, com um histórico de vida, com o desejo e o sonho da maternidade, da paternidade, né? Eu que atuo nesse lugar da parentalidade, eu digo que, como a Ana bem disse, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas, não existe nada mais valioso do que um sonho. E eles chegam aqui, eu sempre digo num primeiro contato com a paciente que eu entendo que se torna uma escolha, mas nunca foi um desejo estar numa clínica pensando esses pontos. Perfeito. Claro que hoje a gente tem a evolução, por exemplo, quando a gente fala de congelamento de óvulos, a gente tem a evolução e que bom que a gente está tendo esses espaços de discussão para que as mulheres entendam a importância de pensar a saúde, a saúde reprodutiva muito antes de existir uma demanda já de investigação ou de intervenção nesse caso. Né? O congelamento de óvulos é um tema que deixou de ser um tabu há pouco tempo, se tornou mais comum há muito pouco tempo e ainda não é o suficiente. Se a gente for pensar na nossa faixa etária, eu não me lembro de adolescente ter tido informações da minha ginecologista que fez o primeiro atendimento clínico sobre como seria a minha saúde reprodutiva, a minha idade fértil sendo diferente da minha idade cronológica. Isso nunca me passou pela cabeça, a não ser, né, que eu tenha contato com isso na minha atuação já. Então, acho que esse é um ponto que muitas chegam nesse lugar investigativo, mas a grande maioria, talvez a gente pode dizer, são os pacientes que vêm com esse sonho num lugar fragilizado. Então, partindo do lugar que não é uma escolha, né, se torna uma estratégia, se torna uma escolha, eu sempre digo para a paciente num primeiro contato, toda a sua história chega com você. E é exatamente esse o lugar que a gente acolhe. A FIV se torna um recurso, se torna uma estratégia possível, mas tem toda a história que vem junto. E eu acho que esse é o grande diferencial da equipe multi, porque a gente consegue assistir essa paciente em todos os aspectos, né? Eu sempre digo que a gente, pelo menos pensando um pouco da psicologia, né, e da contribuição da psicologia nesse lugar, é de tornar o processo um pouco mais leve. Porque quando a gente se imagina maternando, ou, né, nesse processo de vou ter um filho, a gente não imagina que isso vai passar dentro de um laboratório.
quando a gente fala dessa questão só do sonho. Então, ter a informação chegar de uma forma que seja clara para a paciente, eu até digo que isso é um movimento respeitoso. Tem paciente que precisa saber cada passo do processo, ela quer saber os detalhes, ela quer participar de tudo. E tem paciente que só precisa das informações suficientes para se sentir segura. E eu sempre digo para elas, é exatamente aqui que você vai ter todas elas. Porque a internet, esse lugar de pesquisar muitas coisas e querer saber muitas informações, a gente tem hoje as IAs, que em alguns casos são facilitadores, mas que, né, jogar no chat GPT e de repente ele me traz uma informação que não é condizente com a realidade, que me deixa mais ansiosa. Então a equipe multi é esse referencial, porque ela se sente acolhida em todos os aspectos. E eu acho justo o que você está falando, porque eu, na minha prática médica, assim, eu consigo ver bastante a diferença de 2 tipos de casais. O casal hétero, que realmente veio pra mim e não consegue engravidar, e o casal homoafetivo feminino. O casal homoafetivo feminino, elas estão aqui felizes, porque elas se programaram para estar esse momento. A consulta, ela é muito diferente, E eu acho que a importância muito do médico, obviamente, da parte técnica, que isso não se discute, mas é ele entender qual é a parte, qual a individualidade que o paciente quer. Exatamente isso que você falou. Tem um paciente que quer saber tudo, tem um paciente que não quer saber nada. Então, você entender e você respeitar a vontade do seu paciente, a expectativa dele, faz muito sentido, e eu acho que é aí que faz um bom médico. A gente teve uma paciente recente que ela falou, eu não quero saber nada, eu só quero saber se vai ter embrião para transferir ou não. Eu só quero saber no dia da transferência, eu vou precisar ir para transferência ou não. E fim, ela só queria saber isso. E perfeito, para ela tá ótimo, né? A gente comunica todo mundo e vamos seguir assim. E eu acho que é esse o olhar que a equipe multi ajuda a contribuir, porque tem paciente que a gente faz o acompanhamento, então falando um pouco da jornada dela num aspecto psicológico. Eu faço o acolhimento logo, né, entendendo, vamos iniciar o processo de FIV e a gente faz o acolhimento dessa paciente. Porque uma coisa é ela ter entrado em contato com essa possibilidade, a outra coisa é a decisão. E isso torna um movimento acontecendo de ansiedade, de dúvidas e até de como vai ser tudo isso. E aí a gente faz esse acompanhamento inicial, a gente faz o acompanhamento de todos os processos, desde a estimulação. Tem paciente que tem efeitos colaterais, principalmente relacionados à motivação e humor. Tem pacientes que não tem tanto. E até de convidar ela a entender que existem algumas questões que são agentes externos. Então, a irritação, a mudança de humor faz parte pode fazer parte de um efeito da medicação e não tem a ver só com uma falta de recurso ou a forma como ela está lidando com o processo. E a gente faz esse acompanhamento pós-transferência, que é o momento que eu entendo que o pico de ansiedade está mais, porque esperar o beta e é a condição mais passiva de toda a jornada, porque tudo já foi feito. Eu fiz a estimulação, eu fiz a pulsão, eu fiz a transferência, né, o laboratório trabalhou em tudo, então todos nós ficamos nessa condição passiva, sim, equipe e paciente. E aí nesse lugar é até de acolher essa ansiedade. E uma estratégia que eu sempre uso com a paciente é volta para o último dado de realidade que você tem. Então assim, tivemos um processo, a gente fez toda a estimulação, a gente conseguiu, e cada caso é um caso. Eu digo que até nisso é humano, porque a gente tem o protocolo, a gente tem os procedimentos, a gente tem todos os indicativos, mas a gente vai avaliar a evolução daquele paciente. Então não tem um procedimento que acontece rápido ou devagar, tem um procedimento que acontece individual, da melhor forma, exato, pensando o sucesso. E aí a gente faz todo esse acompanhamento. O que a Ana falou é real. Tem paciente que, num primeiro momento, ela chega até receosa desse contato. Não, eu não quero fazer acompanhamento, eu estou muito bem psicologicamente. Eu digo, olha, não, a questão é a gente te acolher nas orientações, tá tudo bem. E tem paciente que precisa falar comigo pro WhatsApp, todos os dias me manda mensagem, porque é um processo solitário. Sim. Só quem vive sabe o que é. Perfeito. Então, cada paciente vai ter a jornada de uma maneira individualizada, mas a equipe vai estar presente para cada caso. Nisso, Kai, eu acho que a acupuntura, eu vi também isso, porque realmente você falou desse pré-pós-transferência, dessa jornada de se sentir cuidada e de entender. Eu acho que como você também pega a paciente também semanal, pré e pós-transferência nos protocolos específicos de transferência de embrião, eu acho que você consegue sentir bem essa ansiedade pré, essa ansiedade
maternidade pós-transferência? Exatamente, eu ia até aproveitar o gancho da Carol, porque o que acontece? Normalmente, se a paciente apresentar esses efeitos colaterais que você trouxe, de repente uma insônia, uma sudorese noturna, tem pacientes que não são irritadas, mas ficam, essa oscilação de humor, então a acupuntura ela pode ajudar nesse processo. Também quando a gente pensa na questão da agitação mental, da ansiedade, né, tem vários benefícios, a gente pode pensar nesse sentido também. Uma paciente de endometriose, adenomiose, por ter ação anti-inflamatória, ação analgésica, a acupuntura também é muito bem-vinda. Também existem técnicas que são utilizadas, né, e com base científica, que a partir do momento ali próximo, se bem que antes, pegando um pouquinho antes, na verdade, a acupuntura é importante dizer que ela pode ser feita antes, durante e depois. Então, desde uma tentante até uma gestante, o que vai mudando é a conduta das sessões e aquilo que ela traz como evolutiva dentro de sala, né? Mas a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que é necessário para aquela paciente no momento. Quando procurado um pouquinho antes, a gente pode ajudar, também com base científica, a questão de fase folicular. A medicação vem forte com estimulação de quantidade, de repente junto com a acupuntura, harmonizando os hormônios, também pode ajudar nessa qualidade de folículos. Também a gente pode pensar nessa questão de ansiedade, do emocional agitado, ora o coração muito confiante que tudo já deu certo. Ora o coração, socorro, por que comigo, o que está acontecendo, né, e fica aquela repulsa com o marido, enfim, a acupuntura também pode ajudar nesse sentido. Também a gente tem técnicas que favorecem o útero, né, uma vez que eu melhoro o fluxo sanguíneo para a região de útero, eu melhoro a nutrição e a oxigenação desse tecido, né, que é o que a gente chama na medicina oriental como útero quente, que nada mais é, trazendo para a nossa linguagem, um útero vascularizado. E essa é a ideia. E aí tem os protocolos, né, relacionado, direcionado para transferência, né, que viu-se que melhora a receptividade desse embrião, aumenta a chance de taxa de gestação. Então é muito gostoso fazer parte da história de paciente. A gente fala muito da questão dos sonhos, mas eu acredito que cada uma que está aqui, a gente pensa com um propósito de vida, né? Eu me encontrei nessa área, sou muito grata à clínica, ao Dr. Gustavo, pela oportunidade, porque eu falo que hoje eu não tenho trabalho, que é exatamente o que você trouxe em relação ao que você faz. O que eu tenho é um propósito de vida, de conhecer histórias, fazer parte de histórias, acolher essa paciente, acolher esse casal, respeitar esse casal e ver tudo aquilo que eles precisam, sem julgamento e com muito cuidado. É gostoso ver como somos realizadas, né, profissionalmente, cuidando de uma área que é tão delicada, que está relacionada com sonhos, e que exige bastante da gente em termos de tudo, né? Até porque hoje, pra gente cuidar do outro, a gente também precisa se cuidar, a gente também precisa estar bem também com tudo isso, mas o quanto todas nós, pelo jeito, estamos realizadas, né? Mas aqui, passando para a jornada, falamos da Ana, da parte do laboratório, né, a parte da psicologia, de a gente estar bem psicologicamente para enfrentar um tratamento que é tão difícil, da acupuntura, que engloba tudo, tentando melhorar todos esses sintomas que a paciente passa, essas tensões, esse acolhimento que acho que ela sente tão grande durante essas consultas. E agora a parte nutricional, Dani. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, eu também estou aqui na Reproduce desde 2020, então nos últimos 6 anos também tenho nichado meu trabalho só para falar sobre isso também. Obviamente agradeço a oportunidade de fazer parte da equipe desde então, com o Dr. Gustavo aqui. E aí, né, basicamente o que eu falo hoje em dia é só sobre isso também. Claro, fico muito feliz de fazer parte da equipe com vocês e os meus estudos hoje em dia também é sempre para ajudar essa mulher tentante durante essa jornada do tratamento de reprodução humana, já que hoje em dia a alimentação é importante que seja ao nosso favor e não contra, para a gente trazer os mecanismos, né? Hoje em dia, que tanto facilidade de alimentos, quanto também mitos com relação ao que pode, ao que não pode. O ChatGPT fala coisas, elas entram em grupos de WhatsApp e querem um alimento mágico que vai ajudar a fixar o embrião ali a nível de cavidade de parede de endométrio, né? Então, eu acho muito importante também a escolha da paciente, do locais que elas procuram essas informações. É que hoje em dia na internet a gente tem muita coisa, obviamente, baseamos
baseamos em estudo científico para saber, né, a procedência dessa informação e a gente conseguir ter a orientação correta dessa paciente. E que eu acho também importante avaliar, dentro do contexto dessa prática clínica já de 6 anos, é o estado nutricional que essa paciente chega para mim, né? Então, vendo numa paciente que está com o peso adequado, ou em sobrepeso, ou uma obesidade, ou até mesmo uma desnutrição, já tive paciente também que não chegava nem a ovular por conta do baixo peso, eu acho que a avaliação da nutricionista é importante para a gente ter esse diagnóstico nutricional, no sentido de preparar essa paciente para o tratamento e, obviamente, a gente alcançando a gestação, ela tem um ganho de peso saudável e todos os benefícios, consequentemente evitando uma diabetes gestacional, uma pressão alta e algumas outras consequências, né, que podem ser ocasionadas por conta desse diagnóstico pré-gestacional, né? E hoje em dia também, que vale a pena ressaltar? A facilidade dos alimentos, né? Então a gente tem locais que a gente pega o celular, pede a refeição e aí já tem essa acessibilidade, né? Só que essa qualidade da refeição acaba não sendo uma qualidade muito boa. Então a nossa dieta aqui do Ocidente é muito diferente do que a gente tem, né? Baseado de estudo científico, numa dieta anti-inflamatória, para a gente trazer a nutrição no sentido de desinflamar esse corpo da mulher, para ela ter, né, todos os benefícios dos alimentos que vão trazer, por exemplo, gordura boa na dieta, um aumento de fibra, uma diminuição dos consumos dos ultraprocessados, carboidratos de padaria, gorduras, excesso de sódio, refrigerante, enfim, né, a lista é grande aqui, né, mas eu sempre gosto de dar o exemplo que aqui no Ocidente é muito mais fácil a gente ter essa acessibilidade do que a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que é mais estudada sobre os benefícios da fertilidade, que lá, imagine, quem está na região da Europa tem fácil acessibilidade a peixes, e aqui a gente já está longe da praia, e é mais fácil a gente consumir o quê? Carne vermelha, ou alimentos de padaria. Então, esses alimentos vão trazer esse aspecto mais inflamatório, só que a gente quer remar ao contrário. Aí essa pessoa já consome pouca fibra, porque não tem um bom consumo de frutas, de verduras, de legumes, bebe pouca água, o intestino já sente também essa consequência. Então, o padrão intestinal não é tão olhado nessa forma mais criteriosa. Então, são vários aspectos nesse contexto geral dessa paciente que eu gosto de observar que vão, né, ocasionar a melhora aí dessa alimentação e, consequentemente, a gente conseguir também, né, ter bons óvulos, uma resposta ovariana importante e a gente conseguir alcançar ali, né, essa gestação com ganho de peso adequado. É isso, na verdade o importante é isso, é a paciente se sentir cuidada, que é o que você falou, e a parte nutricional é muito importante, exatamente porque a gente está falando de um corpo saudável que precisa gestar, um corpo saudável que precisa produzir óvulos bons, mas, e aqui, gente, e a gente fica falando, e eu tô imaginando quem vai ver esse podcast fala assim, gente, mas eu preciso de tanta coisa, né? E não é? E é difícil. E aí as comparações vêm, né? Porque aí você fala assim, não, mas fulano de tal, mas engravidou tão rápido, mas não fez nada, mal se alimentava direito, mal tinha... E realmente, eu acho que a paciente, e a jornada da paciente, ela é importante, lógico, para cuidar de tudo isso, e sem extremismos demais de cada área, porque senão a nossa paciente que já tá psicologicamente muito abalada por muita coisa, se a gente colocar mais barreiras, mais empecilhos nessa paciente, mais sobrecarga de, né, faça aquilo, paciente cada vez mais. Então, como é importante esse cuidado especializado de quem sabe o que está falando, para conseguir conduzir a paciente de uma melhor maneira, para que ela não se sinta todo esse peso que a gente está colocando. Ni, pegando um gancho no que você está dizendo, eu acho que é exatamente esse o trabalho da equipe multi. A gente consegue direcionar a paciente nas informações assertivas. Então, muitas vezes elas ficam no escuro das informações do que fazer. E, na verdade, quando a gente fala do cuidado nutricional, do cuidado psicológico, do cuidado, né, biológico, no cuidado integrativo mesmo, esse é o lugar da gente oferecer as estratégias, da gente ter profissionais que direcionam. E, claro, eu acho que eu e a Dani, a Fabi também, a gente fala que existem os procedimentos que a gente faz, existe o nosso trabalho acontecendo e existe nosso trabalho sendo adequado e entrando na realidade daquela paciente. Né? Então, a gente traz as informações e também trabalha essas possibilidades entendendo a realidade daquela paciente, daquele casal,
para que eles se sintam mais tranquilos. Então, diferente do que quando eles chegam cheio de dúvidas, né, e muita ansiedade, muita pressão, porque é exatamente esse lugar. Por que comigo não? O que eu estou fazendo de errado? E as falas que muitas vezes são fantasiadas de acolhimento e só trazem mais sofrimento, que é, não, mas relaxa, quando você relaxar vai acontecer. Você está tendo pouca fé, você precisa talvez trabalhar melhor a sua fé. E a paciente chega fragilizada com todas essas, né, com todas essas esses mitos e todas essas culpas. E a gente traz as informações no lugar de solução. Olha, né, a gente vai cuidar de você. É exatamente esse o ponto. Quando você diz do cuidado, a gente cuida primeiro dela. Né? Então, é esse o movimento. A gente cuida de você e você vive esse processo da melhor forma possível, sendo cuidada, sendo orientada e sendo assistida. Eu acho que esse é o principal. Então, para mim, eu bato muito na tecla do quanto isso é um diferencial. Talvez, né, eu sou apaixonada pela equipe multi, eu acho que a equipe multi é esse o lugar, o diferencial da gente entender essa mulher de uma maneira, esse casal, de uma maneira inteira, né, e cuidar dela de uma maneira inteira também, né. Porque todos esses mitos, essas informações, essas culpas, elas somatizam também, né? Sim. Hoje, a última paciente que eu atendi, eu até comentei isso. Que ela falou assim, porque eu comprei chá de não sei o que, que a pessoa falou, não sei o que. Eu falei, mas você já tomou? Não, mas tá tudo lá em casa. Falou né? que é bom. Nossa, não, tá tudo lá em casa. Falou que é bom, comprou. Mas é porque é isso. E hoje a gente tá tão cheio de informação, rede social, um monte de coisa. E vem um monte de informação boa, mas muita informação muito ruim. A gente saiu de um lugar de pouca informação há uns anos atrás, né? Para esse lugar de muita informação, que a gente sem filtros, né? E é isso que todo mundo falou aqui, a informação que essa paciente precisa, a paciente vai achar aqui, né, com a gente. Porque, lógico, IA e internet, no geral, tem informação de tudo. Ela precisa ser direcionada, né? É uma informação certa, mas que não serve para ela. Porque é isso, né? Cada paciente tem a sua jornada e às vezes essa informação que ela acha... Eu costumo dizer que não existe cópia, né? Não. Quando as pacientes chegam para a sessão de acupuntura, a gente conversa quais são os benefícios dessa terapia, dessa medicina integrativa, no que é interessante. E eu vou trazendo, aí a gente vai relatando e vai conversando. Eu costumo dizer exatamente isso, que a proposta é a mesma. Os benefícios é a mesma. Para cada paciente. Qual é a graça para mim como profissional? A paciente não é a mesma. Não é a mesma história. Então, é aquele momento de escutatória ativa, de entender qual é a necessidade, de acolher. Não existe cópia, nós somos originais. E por isso que existe essa intenção de cuidar de uma forma carinhosa, de uma forma única, de uma forma estratégica. E eu acho que, além de tudo, nós mulheres atuando nessa área, a gente também consegue ainda se colocar mais nesse lugar ainda de empatia mesmo, de estar passando por isso, de a gente estar cercado por essa informação. Ana já congelou seus óvulos. Congelei. Dani teve um papel muito importante, que ela cuidou da minha nutrição antes. Congelei. Mas só para pegar um gancho nessa sua última fala, quando a estagiária se emocionou com a transferência, eu falei para ela, não perca isso. Ela falou, ela se sentiu, tadinha, tão envergonhada de estar emocionada. Eu falei, não perde isso, e isso que faz de você uma boa profissional. Porque a gente se põe no lugar da paciente, Sim. né? A gente consegue. E a gente não pode esquecer que muitas vezes elas estão tendo contato com coisas que jamais imaginaram, né? Por exemplo, quando a gente fala de estratégias, nos casos mais específicos, por exemplo, quando a gente fala de óvulo doação, né? É um tema que se torna muito delicado para uma paciente que entende o desejo de maternar. Então, quando a gente pensa a questão, né, que ela vem para o acolhimento, as pacientes que chegam, por exemplo, nessa necessidade, a gente precisa fazer um movimento anterior. Tá? O que é ser mãe para você? Né? Até onde o seu desejo, né, te direciona, porque num primeiro momento a gente vai, e eu digo que a jornada é individual exatamente nesse ponto também, porque a gente não pode dar todas as informações, né, sem considerar qual é o passo que a paciente está vivendo, porque muitas vezes, tecnicamente, a gente vai lá e fala, não, o seu procedimento vai ser assim, 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 assado, daí acontece isso, isso e aquilo, e é isso. Né? Tecnicamente, eu fui uma boa profissional, eu orientei tecnicamente essa paciente, mas e humanamente?
né? Uma paciente que, por exemplo, não precisa de todas as informações para se sentir segura, quanto mais informações ela recebe, mais pressionada ela se sente. Agora, uma paciente que precisa participar do processo detalhadamente, se ela não recebe o número de informações suficiente, ela se sente insegura. Então, esse é o olhar, né? O que a Fabi falou, você está diante de uma pessoa, você está numa escuta ativa e também entendendo qual é o passo que essa paciente está dando. Eu acho que esse é outro ponto importante da equipe multi, que a gente consegue trocar. A gente consegue, de repente, orientar uma paciente que está com alguma questão, alguma dificuldade com a dieta, e eu dizer, você já direcionou isso para a Dani? Você já tirou as dúvidas? Né? Você já marcou com a Fabi? Como é que... Esse é o lugar que a gente vai acolhendo ela e direcionando, né? Ai, será que se eu comer um chocolate na Páscoa, a gente teve... Vai fazer mal? Você já perguntou para Dani? Né? Você já trabalhou essa... E é exatamente esse o movimento, porque daí a gente tira esses e se? E se eu comer um chocolate e eu fiz a transferência, eu estou aguardando o beta, vai dar tudo errado? Não, calma, respira. Vamos perguntar, vamos entender. Além dessa troca, desse direcionamento de uma tá indicando a outra e tudo mais, vendo a necessidade da paciente, a gente precisa entender que muitas vezes essa paciente só tem a equipe. Exatamente isso, Fá. Apenas a equipe, porque normalmente eles não abrem para a família, eles não abrem para amigos, é uma jornada extremamente solitária, e aí ele só vê a equipe. Então, a importância da equipe não só em desenvolver todo o conhecimento, toda a questão de técnica, de cuidado, mas de acolhimento. Eu estava pensando exatamente nisso, porque exatamente porque a paciente não confidencia o tratamento para muitas pessoas, só para nós, cada vez que ela vai contar para você do tratamento dela, cada vez que ela divide um pouco daquela carga que é tão pesada do tratamento. Sim. E que se ela não tivesse equipe, talvez ela não vai ter ninguém. Não aguentaria, é muita pressão. Toda vez que ela direciona pra gente, ela se escuta. E esse é um processo que, né, a elaboração, exato, o repertório psíquico, ele é trabalhado na fala. Então, toda vez que ela fala, e eu digo sempre para elas, eu digo, até na equipe como sendo a porta ali de entrada das dúvidas, porque muitas vezes elas têm vergonha de ir até o consultório médico com algumas dúvidas que para elas são dúvidas idiotas. Eu digo, não tem dúvida que seja leviana ou que não caiba. Você precisa receber as informações. Sempre, eu até, quando a gente faz o primeiro acolhimento, eu falo para ela, você tirou todas as suas dúvidas na primeira consulta? Né, com a doutora Nicole, com o doutor Gustavo, e elas dizem, não, porque eu estava tão nervosa, e eu contei as coisas, e eu chorei, ou eu fiquei travada. Eu digo, então, vamos fazer o seguinte, quando a gente finalizar essa nossa conversa, você vai anotar todas as suas dúvidas. Tudo. Eu já tive paciente que entrou em crise de ansiedade porque ela leu em algum lugar na internet que tinha um horário certo para aplicação da progesterona e ela não fez naquele horário. Eu digo, então, pergunta. Teve uma paciente que ficou muito nervosa porque ela não perguntou se ela podia descer e subir a escada depois da transferência, porque no trabalho dela tinha uma escada. Então, olha a importância, né, de, às vezes, ela não está sendo acolhida numa dúvida que pode parecer leviana, mas na verdade para ela gera uma sensação de culpa, de ansiedade, de que isso pode interferir, e é só a gente acolher, é só a gente direcionar. É importante. E às vezes não tem dia, né? A questão do acesso à equipe pode ser no sábado, no domingo. Eu pelo menos respondo todo dia. A paciente outro dia perguntou pra gente. Eu falei com ela, nosso próximo contato vai ser no domingo, que eu vou falar, vocês trabalham domingo? A gente trabalha sempre. Sim, a gente trabalha sempre. Assim, ai, que dó, como assim vocês trabalham de domingo? Eu falei, gente... Sempre quando elas chegam pra mim, elas viram e falam assim, o quanto você sabe do meu caso? E eu digo pra elas assim, você não é um prontuário pra mim, então não importa o quanto eu sei, o que você quiser compartilhar comigo, eu tô aqui pra te ouvir. Porque é exatamente esse o ponto. Até do processo eu digo para elas, quando a gente finaliza, eu falo, olha, então a gente está fazendo a estimulação, depois a gente vai ter a pulsão, mas eu não quero entrar no seu prontuário, numa tela, para saber o que está acontecendo. Eu quero saber como você está vivendo esse processo. Sim. Então não é se a pulsão foi hoje, sexta, sábado, né? É como foi para você viver isso. Porque é exatamente esse o lugar. Talvez para elas contar é um lugar de acolhimento também, né? Tem uma história que chega... O que chega aqui é essa história toda. E é o medo, e é a importância que, como você bem disse, a gente trabalha com a vida, né? Então, pensar
no sonho das pessoas nesse lugar, a gente sabe a delicadeza e o valor que tem, né? A gente se sente tão bem quando a gente tem outras pessoas que a gente pode contar, que a gente pode conversar, outras pessoas que torcem pela gente. E eu acho que esse também é o papel. É óbvio que aqui a parte técnica não tem, né, nem questionar, cada área aqui tem a sua parte técnica e eu acho que a gente conseguiu explicar bem aqui que áreas que a gente pode atuar, mas é além disso, é estar do lado, é pegar na mão, tamo junto, né, independente do resultado do beta que vier no final da história, nós vamos continuar e nós vamos continuar. E esse pegar na mão, eu acho que é o que mais faz diferença, assim, para os pacientes. Eu quero fazer um adendo aqui, que falando de pegar na mão, infelizmente a gente não conseguiu trazer enfermagem para esse podcast, mas que é uma parte muito importante, eu acho que acaba sendo talvez quem mais pegue na mão. Sim. Literalmente e, né, figurativamente. Eu acho que quem mais acaba tendo contato com as pacientes são elas. Então, infelizmente, elas não conseguiram estar aqui hoje, não tivemos uma representante da enfermagem, mas, assim, também, né? mas validando essa área importância. também, que trabalho importante que elas têm. Que é tão importante, porque eu acho que é isso que a Ká falou, acho que é bem a fala da Ká, você pra mim, além de um prontuário. Eu acho que isso é tudo, né? Não é o prontuário, não é o caso, é a pessoa, é o nome, é aquele que a gente atende, é a pessoa que tá ali do nosso lado que a gente tem que alinhar expectativas, sonhos e tudo junto. Nós mulheres aqui, né, hoje falando estamos em totalidade. A maternidade é um tema que permeia e atravessa nós mulheres desde sempre. Do desejo, do não desejo, da capacidade de gestar, de não gestar. Então, essa paciente chega fragilizada nesse lugar também, no lugar de mulher, né? Porque existe eu escuto muito delas, né, nesse lugar de uma incapacidade. Desse tabu, que você é obrigado a ter filhos. E desse lugar, né, de pensar, quando... A gente já entende a investigação começando, a Ana falou que geralmente o exame masculino é muito mais simples, mas o que a gente percebe quando chega pra gente, né, talvez, enfim, é uma questão até pra gente, acho que queria te ouvir também nesse lugar médico, porque que talvez a gente ainda tenha esse olhar tão direcionado mais pra mulher e só pra mulher, mas na grande maioria dos casos elas chegam reviradas, em todos os aspectos. E muitas vezes é nesse lugar de incapacidade, né, improdutividade, eu não sou mulher o suficiente. E aí é nesse lugar que a gente acolhe também, né? Inclusive de entender de onde vem esse desejo, por que você se sente de alguma forma não suficiente, sendo que a infertilidade, a fertilidade, a saúde reprodutiva é algo tão comum, né? Se a gente sentar numa roda de mulheres, quantas mulheres não conhecem alguém que teve que viver algum processo relacionado à fertilidade? E ainda assim, a infertilidade ainda é muito ligada à mulher, é culpa da mulher. Então, não tá engravidando. Mas porque quantas rodas dessa de homens vocês conhecem falando sobre... Não fala. Porque homem não fala. Porque homem não fala. E isso é uma verdade que eu vejo do meu próprio meio de amigos. As mulheres, elas tendem a dividir mais. Então, eu acho que assim, quando você tá passando por você divide com a sua amiga, você conversa, você fala a sua experiência ali. O homem já não. Ele já não conversa sobre isso. Então, já começa aí porque eles são... E hoje eu atendi uma amiga minha, agora à tarde, que está iniciando as tentativas de gravidez, e a gente foi e fez a primeira investigação inicial, e perguntei, e fulano de tal, fez o espermograma? Não, mas... Essa semana ele falou que vai fazer, porque a gente encontrou no final de semana, né, amigos conhecidos, e todos os homens falaram que já tinham feito espermograma. Então você vê como o exemplo, ele é importante de uma certa forma. E só que a gente mulher, eu acho que a gente é mais aberta a esse tipo de comentário, a esse tipo de informação, e acaba que a gente vai mais atrás, mais preocupada de maneira geral. Já o homem, ele tem essa retração, assim, de maneira geral, e eu acho que não conversam tanto, não se falam tanto. Então, hoje no meu consultório, eu vejo muitas pessoas vindo, mas eu quero avaliar a minha reserva ovariana. Tá, mas e o parceiro? Usa anabolizante ou não usa? Faz exercício ou não faz? Tá obesa? Então, assim, o parceiro ele não tá aqui. Aí ele falou assim, não, mas não, né, nesse momento sou só eu. Mas tudo bem, mas você quer avaliar a sua reserva, mas será que na hora que você quiser engravidar ele vai estar preparado? Tanto quanto você tá vindo para se preparar para isso. Então, esse lugar, assim, eu acho que ele é mais preponderante das mulheres mesmo, de vir, de tomar frente, de tomar conduta, porque eu acho que a gente tem mais informação, a gente conversa mais sobre isso.
A gente gosta de se cuidar. O homem não gosta, não adianta. Eu tenho um paciente que eu atendo, não tem nada, ela não tem nada, é só fator masculino. Mas ela que faz tudo. Ela passa. Exato. E tem muitos casos que eu digo, olha, aqui é um lugar onde ele pode participar, vamos fazer uma sessão nós 3 também. E eu digo até, falou, tem 2 lugares que ele pode participar e que faz total diferença. No acompanhamento psicológico e na questão nutricional, porque quando o parceiro adere às orientações, fica muito mais fácil. Na alegria e na tristeza, né? Com certeza. Exato, eu já tive uma paciente também que ela falou que ela negociou com o marido. Ó, então você vai parar de fumar nessa próxima tentativa, você vai parar de beber e você vai melhorar a sua qualidade da alimentação. Porque também é um fator, né? Sim, com certeza, né? E homens são mais propícios a realmente perder peso mais rápido. Também tem essa, né? Mas nós vamos abrir um saco pra Deus aqui, né? E também a própria qualidade, né, do espermatozoide se renova muito mais rápido do que a qualidade do óvulo. Então, agora, 30% das infertilidades, fator masculino. Então assim, eles né? Exato. Então, Mas assim, que ajusta com a alimentação, ajusta com, né, um hábito qualidade de vida. mas a gente tende a ir mais atrás mesmo, né? É o que a gente observa na prática. Mas eles participam, Cá? Na grande maioria acaba sendo um movimento só da mulher, mas ainda assim eu faço esse convite, eu coloco que existe essa possibilidade. Mas os que participam muito nesse lugar de entender como que é para elas. E o que eu escuto muito também dos que estão ali ativos no processo é esse lugar de entender como que eles podem ser um suporte. Teve um casal que eu atendi recentemente que ele dizia o tempo todo que ele não demonstrava a fragilidade para ela, e até ele solicitou uma sessão. Eu achei interessante porque é um caso de exceção, uma sessão só ele, porque ele dizia assim, eu tento não demonstrar os meus medos e a minha fragilidade, a minha ansiedade, porque eu sei que hormonalmente ela já tá tendo uma carga aí. O cérebro fica meio louco mesmo, que vocês vão pra gente. E aí é interessante porque eu disse para ele que, ouvindo ela, eu entendo que esse lugar de ver que ele também se importa, que ele também sente, na verdade seria o acolhimento. Sim. Então é esse o lugar de que eles participarem, acaba tendo o processo menos solitário, né? Então, usualmente acaba que na equipe multi a gente vê a participação muito mais da mulher, mas tem mudado. Eu acho que até esse movimento da gente convidar eles a entenderem qual é a parte deles. Então, e não é porque não sofre. E aí esse é um ponto, talvez aqui a gente tá fazendo um outro olhar agora, o inverso também. Talvez esse homem ele sofra tanto quanto essa mulher, sofrendo com o mesmo tratamento, com a mesma infertilidade. Mas talvez ele não vai dar abertura o suficiente para ter um apoio emocional, porque normalmente eles se colocam nessa posição de eu sou o suporte, eu tenho que cuidar e tudo mais. Então uma base ali, perto de um tratamento de uma mulher que muitas vezes está mais fragilizada, e acabam que não demonstrando tanto essa insegurança, essa própria tristeza que sofre durante o próprio tratamento. Mas eu vou trazer pegando um gancho, né, para minha área, mas o quanto tem um diferencial da equipe multi, por exemplo, quando a gente pensa a contribuição da psicologia, nos fatores quando a gente precisa ir para a espermodoação. Porque é muito importante que esse paciente seja acolhido, porque assim como a óvulo-doação, é um movimento que ele precisa entender os aspectos psíquicos envolvidos nessa escolha, nessa decisão, nessa estratégia, e em muitos momentos é um estranhamento. Eu já escutei de paciente, você tá doida? Eu vou ter um filho de outro cara? E aí a gente precisa até acolher a falta de informação, acolher esse estranhamento, porque aí a gente vai para questões culturais, né? O machismo ou esse lugar, porque acho que caminha muito no que você disse, por exemplo, por que uma roda de conversa, nós mulheres a gente fala sobre infertilidade, congelamento de óvulos, eu tô tentando engravidar, não tô tentando, e os homens eles não chegam nesse lugar de estamos tendo dificuldade para engravidar. E aí quando eu chego num lugar onde eu tenho que pensar, inclusive, em recorrer, né, a um banco de esperma para viver o sonho da paternidade, eu faço um movimento que é muito necessário ser acolhido, os aspectos psicológicos. E aí que é o diferencial também. Eu acho que aqui, olhando para nossa conversa, eu acho que a gente está precisando incluir mais os homens, talvez esse acompanhamento multi. Não é? É isso. A gente teve um paciente
A gente tem alguns, mas recentemente a gente teve um paciente, até ele nem era brasileiro, mas que ele participou muito mais do que ela. Ele perguntava muito, ele queria tirar várias dúvidas. A gente fala línguas também, tá, gente? A gente fala inglês, a gente fala... A gente se comunica. PDF, os tomatinhos. Não tem... Rafa, a gente vai fazer esse PDF em inglês também. Eu traduzo. Mas a gente fala, a gente conversa. Até pedi desculpa pra ela, não tem PDF em português, mas falei com ele em inglês. E ele participou muito, ele tirou várias dúvidas, ele perguntou, ele se preocupou. Falou, e aquele embrião que tava mais devagarzinho? Eu tô torcendo por ele, eu queria devagarzinho. Entendeu? Eu achei muito legal, assim, ele participar tanto, sabe? E é isso, eu acho que tá sendo... A gente tá vendo mais também o homem chegando mais e participando mais e tirando mais dúvida e, né, se integrando mais no processo. Nas minhas consultas eu sempre peço. Se a mulher vem sozinha na primeira consulta, na segunda eu sempre falo. Não quer trazer o parceiro, tudo pra tirar as dúvidas, porque as dúvidas são do casal, assim. E muitas vezes as mulheres às vezes, também não conseguem responder todas as dúvidas também. Mas eu acho super importante os dois estarem juntos. Na verdade, até para essa união, para essa força, para esse apoio durante o tratamento, né? E eles entenderem que todo esse acolhimento, né, a consulta com você, a consulta com a Fabi, a consulta com a Carol, a consulta com a Dani, são lugares seguros para ele tirar a dúvida dele. Tá tudo bem perguntar. Esse é o momento de perguntar, né? Se ele talvez se sinta dessa forma em casa, não, né? Para quem que eu vou perguntar? A gente volta no que a gente estava falando no início. É a sua equipe, a equipe é onde está a informação que você precisa, tá aqui com a gente. Então, pergunta pra gente, tira suas dúvidas, pergunta pra gente no laboratório, o que vai acontecer com os meus embriões, o que acontece, pergunta tudo, tá tudo bem perguntar, a gente tá aqui pra responder mesmo. E a gente gosta de responder. E a gente gosta, não sei se deu pra perceber, mas a gente gosta de falar, então assim... A paciente de reprodução é uma paciente muito diferenciada. Por quê? Porque ela estuda antes. Então, eu acho importante a gente falar um pouco disso, né, Dani? Acho que a Dani pega muito a paciente que vem com um monte de informação. E eu acho mais interessante porque elas entram em grupo de WhatsApp. E aí, várias pessoas falando que já passaram pelo processo ou não, porque são pessoas curiosas e leram na internet. E eu sempre falo pra elas, vamos filtrar de onde vem essas informações? Porque tem muita coisa com embasamento técnico-científico correto e outras coisas que não. Por exemplo, o maior tabu é chás, porque a gente sabe que tem chá que pode, tem chá que não pode. E essa paciente, no momento que ela começa o tratamento, a gente já considera ela como uma pré-gestante. Então, eu já costumo orientar quais chás são permitidos e quais são evitados. A própria consumo da bebida alcoólica, a gente não tem doses seguras do consumo de bebida alcoólica durante a gestação. Então, nesse processo, a gente já suspende também. Aí, ela fala que ela leu uma receita que misturou canela, limão, mel e o shot que ela tá tomando ali, ela acha que vai também melhorar. Infelizmente, shot também a gente não tem embasamento científico, né? Isso, a cúrcuma também não, né? Fica perguntando tudo, né? Isso, e importante também falar que algumas ervas, elas fazem um efeito fitoterápico, e hoje em dia a gente não tem também segurança de fitoterapia em gestantes, né? Então são muitos detalhes importantes que precisam ser analisados. Outro dia eu peguei uma paciente que ela tava com mix, né, de manipulados, várias coisas ali, eu fui lendo item por item, e um dos itens era a cúrcuma, e num processo de divisão celular, a cúrcuma já não entraria ali, né? Por exemplo, numa... Eu ia falar, Ana, porque eles devem chegar para ele e falar assim, Ana, um 5BB, um 3cc, é um bom embrião, não é um bom embrião. Hoje a informação está mais divulgada, inclusive a gente divulga as informações. Por isso que a gente colocou foto no e-book. A paciente chega falando, porque eu vi, não, porque o 3BB, o 3cc... E outra coisa, gente, cada laboratório tem a sua classificação. É objetivo, é subjetiva, né? A avaliação é subjetiva. O embriologista está ali olhando, como a gente já falou, somos humanos, não somos máquinas. Então, é por isso que a gente sempre pede uma segunda avaliação. Então, eu avalio junto com o Renê, sempre tem duas pessoas avaliando, falando, isso daqui, se a gente tem alguma dúvida, pede opinião, fala, isso daqui não, isso aqui, esse trofo aqui, né, essas células aqui estão de tal forma, não, realmente, é a classificação B, classificação A. Então, tá tudo ali, tá no e-book de vocês, porque para vocês entenderem o que a gente tá falando, para vocês não desesperarem. Vocês sentem isso na área de vocês, assim, essa cheia de informação que a paciente vem? Normalmente ela chega em relação ao útero quente. O que é essa história, Fabi, do útero quente? Ô, Fabi, Oi. Pé frio, útero quente? Minha avó sempre...
Não, a Fabi fala, coloca uma meia nesse pé. A ideia é ele mais quentinho, porque tem muitos pontos da medicina chinesa, pontos de acupuntura, que se originam nos pés. Então a gente trabalha muito esses canais em relação à fertilidade. Para a medicina chinesa, a fertilidade é uma consequência de bons hábitos, né? Então a gente trabalha pontos de longevidade, vitalidade, então a fertilidade é uma consequência. Então, quando a gente pensa no pezinho frio, a gente tá, mas o que tem a ver o pé com o útero, né? Falo, gente do céu, é muito complexo, mas eles se originam nos pés, alguns pontos que a gente trabalha a fertilidade, e eles passam pelo canal do útero. Então, o que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, ovários, na medicina ocidental, a medicina oriental vai trazer a conexão entre mente, coração e útero. Né? Então, é uma outra linguagem. Mas quando a gente pensa nesse frio, nesse pezinho no chão, nesse pezinho gelado, a gente está pensando nesse canal que passa, frio, vasoconstrição, não é um útero vascularizado. Então, é basicamente isso. Cuidado com os alimentos de natureza fria, né? Cuidado em relação a muita bebida gelada, cuidado com ar-condicionado. O pé tá frio, o corpo ele fala o tempo todo. Então, assim, atenção ao seu corpo. Isso serve para uma paciente que tem o pé quente? Não. Tem o pé quente. Vou pôr o pé. Eu em casa não ando mais descalço depois que você falou pra mim. Eu vou pôr? Não vou pôr, é um pé quente. É outra. Nossa, Fabi, pelo amor de Deus, eu morri de calor. Eu falei, não é o seu caso. Aí a intenção de individualizar o tratamento. É isso, né? O paciente chega falando, não, preciso desinflamar, mas isso não tá inflamada. Quando a gente fala dessa paciente que estudou demais, eu acho que é importante a gente direcionar de que aqui ela vai ter as informações, pode num primeiro momento parecer muitas informações, mas as informações mais direcionadas e mais efetivas, porque o que acontece quando eu percebo essa paciente que chega lá com um dossiê pronto? Ela está comparando histórias que não são delas, ela está avaliando resultados que não são do processo dela. Então, é exatamente nesse momento, eu sempre digo para a paciente, você precisa das informações corretas, mas talvez esse avalanche de informações te leve num lugar de se desfocar da sua vivência, da sua experiência. Porque, fulana teve uma pulsão com X, né, teve X embriões para transferência. Eu sempre digo para ela, a gente precisa de um único embrião. Um embrião é o que a gente precisa. Claro, a gente pensar aspectos quantitativos, a gente pensar estratégias para melhorar o cenário é uma coisa, mas elas chegam às vezes com um dossiê e eu entendo que esse estudo prévio nada mais é do que uma necessidade de respostas. E aí ela chega aqui tendo acolhimento, respostas e humanização. Então a gente inclusive acolhe essa paciente que está ali PhD já, dizendo para ela, tá tudo bem, que você saiba. Ótimo que você saiba, mas você precisa saber do seu caso. E é isso que a gente faz aqui. Filtrar, né? A comparação é pesada, na verdade, também, nesse sentido também, porque a gente sempre vê o vizinho, a grama do vizinho do outro, a que é mais verde, a que é um pouco mais escura. Então você acaba se comparando de uma certa forma, que é ruim. Porque cada um tem a sua história, a sua jornada. É claro que tem histórias compartilhadas que são bem legais. Tem pacientes que fazem esse movimento. A Dani falou dos grupos do WhatsApp. Tem os grupos também nesse lugar de compartilhar histórias. E para algumas delas faz sentido, porque eu acho que o pertencimento, ele é muito necessário. Então eu vejo muito quando a gente faz as rodas, né, com as pacientes, que tem alguns movimentos que acontecem no coletivo, que saber que outras mulheres passaram por algo parecido com o que ela passou, já dá um acolhimento nesse lugar de não é só comigo. Mas a gente faz esse direcionamento de dizer, eu já tive paciente que me disse, Carol, você já teve caso muito parecido com o meu que deu certo? E a gente, claro, né, respeitando a ética e o sigilo, a gente direcionar, num lugar de verdade mesmo, dizer sim, eu já tive casos parecidos com o seu que deram certo, já tive casos mais complicados que os seus que deram certo, então tá tudo bem. Você não está sozinha e você não é a única. Porque muitas vezes elas entendem que é só com elas, né? Comigo tá tudo difícil, todo mundo consegue e eu não. E a gente faz o direcionamento de dizer não, né? É possível, não desista, como a Fabi. Porque se existe ainda um desejo, eu sempre digo que o limite é quando isso se torna um sofrimento ou uma obsessão. Aí a gente precisa cuidar. Porque é a realização de um sonho. Não pode se tornar uma obsessão. Então eu digo para elas, olha, se você está buscando realizar um sonho, não tem sentido se tornar uma tortura. Se está torturante é porque emocionalmente a gente precisa te acolher melhor.
Porque é um sonho. Sim. Então, não é algo que a gente precisa ir para um lugar de sofrimento ou obsessão. Só para concluir do útero quente, isso que elas perguntam muito, que elas trazem essa informação e acaba sendo muito divertido. Ano passado eu ganhei uma polaina. Você pode me dar uma porlana? Uma polaina. Polaina pra elas. No dia da transferência a gente dá plaquinha e uma polaina. Não, mas viu, o paciente que tem frio, ela tem frio de fato. Pode estar o calor que for, as extremidades são frias. E é interessante, porque a gente comentando disso, e eu comentei que eu usava polaina, e virou piada. Aí foi meu aniversário, ela trouxe uma polaina. Olha aí. No meu aniversário você me deu uma polaina também. E a outra questão que elas trazem, tem também bastante em sessão, é o protocolo de Paulus, que é o mais famoso, né, na rede social. Não que seja o único, porque não é. Né, tem o protocolo de Paulus e tem um outro que se chama protocolo modificado. Né? Então, os dois com base científica, o que muda é metodologia, o que interessa é eficiência, e a eficiência é a mesma. Aí vai muito da disponibilidade de cada paciente e tudo mais. Mas são essas duas situações que chegam assim, já sei. O dossiê, ele tem seu lugar importante, né? Mas ele é embrião feio. Gente, embrião feio engravida também, né? Sim. Então, é isso. Vamos com calma, vamos filtrar o que é pra você, o que não é, com a gente. A gente tá aqui pra isso. E eu acho que o principal é a gente dizer pra paciente que pra gente é tão importante quanto pra ela. Né? Então é claro que a gente tá pensando a melhor estratégia, entendendo o sucesso. Né? Porque é tão valioso pra gente quanto é pra ela. Né? Então é exatamente, não existe uma informação que a gente está escondendo, não existe nada que não esteja sendo claro. E às vezes as estratégias sendo reavaliadas no meio do caminho também é pensando o sucesso. Porque a paciente já chega ali com a informação, ela acredita que existe um passo a passo e de repente as coisas acontecem ou numa velocidade maior do que ela imaginava ou, né, mais gradativa do que ela imaginava, e ela já fica num lugar persecutório até. Não, mas onde eu li dizia que era assim, assim, assado. Por que comigo tá diferente? A gente dizer, então, porque a gente olha nesse lugar individualizado mesmo, né? Não é uma receita de bolo. Isso acontece muito no laboratório, que a gente, às vezes, tem alguma notícia que o médico prefere falar com o paciente antes, né? Você, o doutor Gustavo. E aí a paciente fica nervosa, ela vai atrás da gente, porque a gente falou que ia dar notícia. Mas a gente vai dar notícia, mas às vezes, como essa informação vai chegar para ela, talvez seja melhor acolhida vinda do médico primeiro, e depois a gente vai explicar a parte do laboratório, a gente vai explicar tudo, mas a gente falou com ela que a gente ia entrar em contato, então assim, ela tá esperando o nosso contato, né? É que muitas vezes o contato vai vir do membro da equipe que já vai direcionar para o próximo passo. Sim. Né? Então, às vezes, até da gente entender que tá tudo bem, ela tá ansiosa, mas acho que de deixar claro para elas que a gente não tá escondendo nada. Exatamente, a gente tá direcionando para a melhor resposta, porque às vezes, né, é na consulta médica que ela vai entender todas as dúvidas. E a gente tenta filtrar exatamente para que essas notícias cheguem na melhor maneira para a paciente. Eu acho que a gente podia, assim, para dar uma fechada, assim, cada uma falar, assim, da sua experiência, um conselho, assim, como mulher e como profissional, assim, que você daria para os nossos pacientes. Acho que o melhor conselho é realmente você estar cercado de pessoas que vão te apoiar. Eu acho que qualquer tratamento, eu acho que o primeiro pilar é, principalmente, os tratamentos relacionados com a infertilidade, com casais que tem dificuldade realmente para engravidar, você precisa contar com apoio. Nós somos todos seres humanos, todos nós temos nossas fraquezas, as nossas tristezas, nossos momentos de angústia, de ansiedade. Ter com quem você possa contar é o essencial. Seja nessa equipe maravilhosa, Multi, que estamos disponíveis para te ajudar, mas seja num familiar, seja num amigo, seja alguém. Eu acho que ter pessoas do lado faz muita diferença. E eu acho que o meu conselho seria se despir dessa vergonha, desse preconceito, talvez, esse tabu. Chega de tabu, gente. Pergunta, tira suas dúvidas. E você tá num lugar seguro para isso. Eu acho que eu dividiria o meu conselho em 2 cenários. Eu acho que o cenário das pessoas que ainda não estão trabalhando essa questão de estar tentando ou pensando, né, no paternário, na questão da parentalidade, mesmo que eu exista uma dúvida, né, mulher, homem ou casal, que eu não tenho pensado em filhos agora. Eu acho que fazer uma investigação preventiva, porque existem momentos na nossa vida onde
né, o que a gente poderia ter feito já não cabe mais. Então, o meu conselho é a investigação e entender a saúde reprodutiva como parte do cuidado. A gente faz check-up anual, a gente, né, cuida do corpo e a gente muitas vezes negligencia a saúde reprodutiva. Então, dividindo o pessoal que não está ainda vivendo esse processo ou o desejo ou pensando a infertilidade efetivamente, é o preventivo, né, a saúde reprodutiva de maneira preventiva. E para o pessoal que está vivendo essa questão da infertilidade, eu me aproximo do seu conselho. Eu acho que entenda a importância de você ter uma equipe tecnicamente capacitada, mas humanamente também responsável, porque faz total diferença. Bom, o meu conselho é em relação ao equilíbrio, né? O quanto é necessário deixar um pouquinho dessa culpa, porque por alguns motivos do qual muitas vezes não nos cabe entender ou saber, mas a infertilidade não se trata de algo que foi uma escolha, e sim algo por algum motivo que foi imposto pela vida. Então, meu conselho é não desista dos seus sonhos, se esse é um desejo do casal, entendam, acolham, escolher o médico, a equipe que vai caminhar com vocês, mas não desistam dos seus sonhos e estamos aqui para segurar na mão e não soltar. Olha, pensando como mulher, a gente já pega pesado com a gente todo dia, né? Todo momento, e aí é porque eu comi errado, porque eu não bebi água, porque meu intestino não funcionou, né? E às vezes algo que as pacientes imaginam, preciso perder 5 quilos de peso, ganhar 3, enfim, massa de gordura. Realmente, num contexto geral, no que a gente coloca ali numa avaliação, vocês nem precisaria, né? Mas, obviamente, no sentido da pessoa se cuidar, como a gente está falando, do atendimento humanizado, com uma equipe multidisciplinar, mas, assim, não pegar tanto pesado no sentido de achar que isso tudo está perdido, né? A avaliação com pessoas específicas vai te trazer todas as informações seguras para você estar também, né, num ambiente familiarizado e que a gente consiga dar esse direcionamento correto. E a gente fala, né, que mulher não quer perder 2 quilos de peso, né? Mas, às vezes, os 2 quilos não é nem necessário, né? Os estudos nos falam uma média de 5%, se precisar, enfim, né, pra gente sentar aqui, conversar juntas, chegar num consenso em comum, algo que seja também palpável dentro da realidade dessa paciente, pra gente conseguir alcançar os nossos sonhos. Mas mais do que isso, meninas, eu vou falar por mim, assim, sou fã de vocês, então sou realmente fã mesmo de cada uma, pessoal e profissional. E eu acho que se hoje alguma coisa pode levar do nosso podcast é isso, que a jornada da paciente, ela é muito importante. Ela é muito importante. Cada um tá no seu núcleo aqui, fazendo o que pode fazer de melhor por esse casal, por esse paciente. Então, para que a gente tente otimizar cada vez mais as chances desse casal e fazer com que a jornada dele seja menos puxada, menos dolorida. Então, cada vez mais relacionada com um acolhimento mesmo. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada pela noite, por estar aqui com vocês. E um beijo para todas. Espero que vocês tenham gostado.